Fala pessoal, beleza? Tô Marcelo Simões de novo na área. Esse é um vídeo de complemento da live que eu e o J. Júnior fizemos sobre o setup das queridinhas do mercado, né? Que a gente utiliza muito as médias de 9 e 21 para diferentes tempos gráficos e ativos também. E eu vi que depois que a gente concluiu a live, tiveram alguns comentários pedindo para explicar um pouco melhor algumas coisas. Então eu resolvi fazer um vídeo complementar. Vai ser um vídeo bem curto. Eu vou demonstrar alguns padrões que eu costumo enxergar e que para mim são decisivos na hora de fazer alguns trades, né? Vamos lá. É, então vamos lá. Eu coloquei no gráfico Infult, na série perpétua, que fica mais fácil até para encontrar os padrões, mas poderia ser no gráfico do vencimento atual sem problemas, né? Coloquei aqui no índice só para demonstrar o 2 minutos, os 5 minutos e a outra tela ali está no 15. Então dá para vocês verem, né? Pelo padrão, eu botei o último dia que tivemos a operação, foi no dia 9. Eu vou dar um zoom para poder mostrar o que eu enxergo nessas operações, né? Logo na abertura do dia, a gente teve uma movimentação específica, vou dar um zoom aqui mais, né? A gente pode reparar que o ativo do índice abriu abaixo das duas médias, abriu com gap de baixa, né? Abaixo das duas médias, então nesse tipo de configuração onde a média de 9, que é essa azulzinha, e a média de 21, que é essa fúcsia, estão ambas descendentes, eu só posso encontrar vendas, mas eu não consigo vender nesse padrão aqui de configuração, porque para mim já está muito afastado. Então, o que eu estou buscando nessas configurações? Que o ativo corrige, igual ele fez essa correção, só que eu espero que ele volte até as médias, nesse ponto aqui, né? Pelo menos uma das médias, né? A gente está esperando uma correção grande, que ele volte nas médias para que eu possa vendê-lo quando ele faça a perda da mínima, né? Mas não ocorreu isso. O que aconteceu aqui? Pelo contrário, a média de 9, ela inclusive passou a ficar positiva, né? Como é que eu sei que ela ficou positiva? Vou mostrar aqui aonde eu vejo essa informação, tá? A média de 9 está aqui, ó, média de 9 exponencial. Ela vai ter um valor específico aqui. Qual valor é esse? Ó? Quando eu clicar em cima desse candle, ela tem um valor específico, tá lá, 77.917,23. No próximo candle, ela vai estar lá, 77.902. Aqui ela estava maior, 917, caiu, né? 902. Agora nesse daqui ela vai estar positiva, ela vai estar maior que 902. Ela passou para 911, então eu sei que a média virou. Nesse caso, quando eu vou tentar fazer uma correção só em cima da média de 9, se eu tivesse vendido aqui, teria que ser meu stop, porque ela ficou positiva. Mas, né, é, as minhas operações principais, eu busco sempre tentar a média de 21, que para mim tem uma relevância maior em relação à média de 9. Né? Então, as correções que eu quero que sejam feitas, principalmente no início do dia, quais são? Corrige, faz uma correção até a média de 21, nesse caso aqui ela falhou nessa tentativa de correção, mas se fosse encarar candle a candle, né, olhar essa operação especificamente aqui, na perda dessa mínima ou do fechamento aqui, eu faria uma venda. Né? Com stop estaria acima desse movimento. Um stop na perda do fechamento seria uns 200 pontos, mais ou menos. Né? Vamos ver se teve a perda. Teve a perda, chegou a andar 80 pontos, depois estopou 3 candles depois. Aí vale ressaltar que já formou o padrão contrário, né? Que é o que? Ele virou as duas médias. A média de 9 vinha positiva, ficou descendente. Depois ficou positiva de novo. Forma mais um tipo de setup. E aqui ele formou o contrário, né? Aqui seria o stop, mesmo que se esse fechamento aqui não tivesse sido acima, né? Por quê? Aqui você vê que a média de 21 já virou, né? E já formou, já fez uma baita candle de impulsão. Provavelmente saiu uma notícia nesse horário aqui, se eu não me engano, e com que fizesse que o mercado saísse daquele movimento corretivo, né, de ambas as médias descendentes, cruzou a média de 200, que é essa verde aqui, com muita força, não segurou em nada, né, não teve nada que pudesse parar os indicadores, né, ou desculpa, o preço, né.
E aí note que agora, qual é o padrão que eu espero que o candle faça, né? O que eu quero que ele faça? Ele fez uma baita barra de ignição, eu quero que ele volte pelo menos até essas duas médias. Para quê? Para que eu consiga fazer a venda na, antes desse rompimento aqui em cima, né? Para que ele confirmar o pivô. Por que eu quero isso? O melhor ponto para eu poder fazer essa venda, essa compra, na verdade, vai ser por aqui, que vai ficar mais próximo à média. Por quê? Eu também não quero um candle enorme aqui. Eu não estou procurando uma barra é, enorme para baixo assim, porque senão o meu stop vai ficar muito longo. Então o que eu quero? Eu quero uma barra que seja, que, se possível, se ele venha perdendo as mínimas, né, cada vez mais. Aqui não importa se é positivo ou negativo a barra, não importa. O importante é que ao fechar uma barra, ela fecha próximo às médias e as médias continuem ascendentes. Para que meu stop fique positivo, fique fácil de fazer a entrada, né? O stop vai ser perdendo a mínima. E a minha entrada vai ser de rompimento mesmo, né? Rompimento da máxima do candle. A partir do momento que eu romper a máxima do candle anterior, eu faço a compra e vou buscar pelo menos esse topinho aqui, né? Aí vale ressaltar por que eu estou falando desse stop longo. Para relação ao risco-ganho ficar interessante, né? Ficar de mais de 2, 3 para 1. Né? Porque, veja, eu estou buscando algo dessa amplitude de movimento aqui, assim, né? Então, se o meu stop estiver nessa parte só aqui para baixo, eu consigo aceitar 2, 3 vezes aqui o meu alvo. Então, valeria muito a pena. Então, é esse tipo de movimento que eu quero, que eu espero que aconteça, né? Que ele chegue próximo a essa média, as duas médias, de 9 e de 21, nesse momento aqui estão bem próximas, e isso é até interessante, né? Mas que não me deixe um pavio também muito longo, né? Senão acaba deixando um stop muito longo e acaba atrapalhando um pouquinho a operação. Vamos ver o que aconteceu. Ó, perfeito. Olha, o movimento foi exatamente o que eu queria, né? Ele veio, fez essa correção bonita aqui, ó, subiu, fez uma barra de ignição, fez uma correção bonita, segurou nas duas médias, as médias continuam ascendentes. Ainda tem um high-low aqui, ó, para me aparar, que é um tipo de operação que eu também gosto de fazer, eu expliquei inclusive na live, né? Esse é o high-low de 25. É um tipo de operação que eu gosto bastante de fazer. Aí aqui o que a gente precisa estudar é o seguinte, são os tempos gráficos maiores. A gente tem que ir olhar o 2 para poder fazer a entrada e botar o stop, mas olhar o 5 para ver se a tendência é a mesma. Olhar no 15 se também está do mesmo jeito, como é que está o cruzamento das médias e qual o posicionamento das médias, né? Porque querendo ou não, isso é um scalp. A gente está buscando operações aqui de poucos pontos, né? A gente estava querendo entrar quando rompesse essa máxima, e realmente entrou nesse rompimento aqui, ó, mais ou menos um pouco acima da média de 66, no 78,400 mais ou menos. A gente está querendo buscar aqui pouco mais de 400 pontos, com o nosso stop estando com 200 pontos. Então é uma operação de 2 para 1. Né? Eu aceito fazer esse tipo de operação para scalping no day trade. Né? Vamos ver se ela foi a nosso favor para. Ó, perfeita, né? Foi muito mais até, inclusive. Então é o tipo de operação que me atrai bastante a fazer, que estava com 220 e poucos pontos e 350, 400 pontos para poder fazer a parcial e alongando o trade. Né? Aqui era só deixar conduzir. Aí tem várias maneiras de conduzir o trade. A gente pode ir subindo o stop. Se não for fazer parcial, pode subir no stop pelo próprio high-low. Né? Vem trazendo junto com o high-low. Perceba, aqui está quase já no ponto de entrada, já andou um trade que já andou 500 pontos. Eu não deixo voltar isso tudo, né? Ainda mais num trade de scalp. Então, aqui vale dizer que, apesar de ser um tempo gráfico pequeno, né? Um time frame de 2 minutos, o mercado está muito assim, né? Está com movimentações bem atípicas, né? Bem volátil. Então, do mesmo jeito que subiu 800 pontos em questão de 10 minutos, 10, 12 minutos, né, desse fundinho que fez aqui. Então, e do mesmo jeito, né, foi lá em cima, corrigiu, voltou quase 600 pontos. Então, em questão também de 10 minutos. Então, tomar muito cuidado, né, para fazer trades mais rápidos. O manejo de risco aqui tem que ser muito, muito, muito bom. Então, procure sempre trades que no mínimo vão te dar de 2 para 1 para fazer o scalping. E, se possível, faça uma parcial. Se vai com uma mão mínima, vem conduzindo o trade. Aí tem várias maneiras, né? Você pode conduzir pelo high-low de 15. Quando ele fez esse topo aqui em cima, a gente está fazendo topo, fez um topo maior, veio fazendo maior, mas os candles já não estão bonitos, né? Não como essas barras todas aqui.
Aqui, apesar de ter deixado uma sombra, continuou subindo, rompeu a máxima e foi embora, rompeu a máxima e foi embora. Né? Nesses casos aqui já foi meio que o fechamento já foi sendo menor do que os candles anteriores. Tudo bem que isso aqui é um de 2 minutos, der muito sinal falso, sim, mas cabe dizer que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para não ser violinado e não perder o trade de bobeira, né? Às vezes o trade já está positivo, não tem por que a gente deixar o trade passar ou voltar e contra, né? Então, o que vale a pena? Ó, a gente queria esse movimento que ele fez aqui inicialmente, voltou até as médias. No rompimento aqui dessa máxima, para mim, confirma o pivô. Confirmou o pivô. Qual é o tamanho do movimento esperado? É pelo menos 200%, ou 61, 161, né? Não seria nem... Assim, 200 é o ideal, mas não vai chegar isso tudo, né? Nem sempre vai ficar tão lindo assim. Mas 161 desse movimento já fica muito bonito pra gente, né? Aqui a gente pode observar que está começando a formar um outro padrão, que também é uma reentrada, pode ser uma reentrada. Foi até lá em cima e voltou até a média de 9. Não conseguiu, não teve força para vir aqui na média de 21. Né? Você vê que o high low vem só, a escadinha vem só subindo. Né? Então, se o seu stop, se você não fez parcial, você estava com o stop inicial da operação de 225 pontos, você já está aqui com um trade positivo de 360, né? Já rompeu, inclusive, aqui a máxima onde você faria uma parcial. O trade andou 900 pontos desde a nossa entrada. E aqui você está com um stop de 360. Então, assim, para mim é muito longo, né, o stop. Eu não gosto de deixar um stop tão longo assim. Mas acontece, tipo, nesses casos aqui, nesses 3 candles, eu que acabar saindo da operação, né, porque perdeu a mínima do último candle. Beleza, vai. Foi um trade de 440 na modo como eu conduzo. Mas tem gente que consegue carregar trades mais longos. Isso para mim é um scalping. Então eu pego poucos pontos. Eu prefiro fazer uma reentrada, por exemplo, nessa configuração. Quando ele chega até a média de 9, não pegou na média de 9, não ficou perfeito, né, a entrada, mas está aqui também. Né, ganhou a máxima aqui, você pode ir embora. O stop aqui está até mais curto ainda, né? Stop aqui é de 100 e poucos pontos, 150 pontos, para poder pegar aí 400 e tantos. Então, para mim foi perfeito, né? De novo, a mesma coisa, foi até a média de 9, não chegou a perder. Se você fez essa reentrada aqui, teria uma outra reentrada no trade, por exemplo, né? Você vê a correção, vê correção nada, aqui não está corrigindo nada, na verdade. Você vê o movimento forte, ele vem até a média. Vê o movimento mais forte, volta até a média. De novo, o movimento forte, e a gente espera que ele faça o quê? Que ele volte até a médiazinha. A média continue ascendente, né? As duas médias, na verdade, né? Estão ascendentes aqui. E você pode começar a notar que essa distância aqui, ó, me chama muito a atenção, né? Ela vai começar a aumentar. A distância entre a média de 66 e a 200. Isso mostra a potência do movimento e a continuidade dele, né? Quanto maior for essa amplitude aqui, melhor para o trade, para quem está contemplado, né? Então, qual a ideia? É que isso aqui cada vez amplie mais, né? Ó, aqui tem um ponto de atenção. Qual é o ponto de atenção? Você vê que desde aqui de baixo, desde as 9h40 da manhã, ele não perdia a média de 21, né? Foi a hora que ele perdeu aqui. Ele só foi perder aqui em cima, tá? Que horas que é isso? 10h30 da manhã, praticamente na abertura do mercado americano. Né? Então, nesses horários aqui, realmente a gente tem que tomar mais cuidado, né? Que é o momento de abertura das ações, do à vista nosso, e o momento de abertura da matriz, né? Quando abre lá, realmente tem uma movimentação muito forte. Você pode ver que teve uma movimentação. Nada tão absurdo para os dias de hoje, né? Mas houve essa movimentação, um momento corretivo, e fez um candle não tão bonito assim, mas como aqui é o 2 minutos, eu fico até mais tranquilo. Mas se não tomou stop, não mexeu no stop, foi um trade que chegou a andar 1.500, 1.400 pontos, né? Já até a máxima. Dificilmente consegue pegar isso tudo assim, de uma vez só, né? Sem fazer parcial e tal. Mas se você fosse conduzir pela média de 21, por exemplo, quando tocasse na média de 21, porque aqui só tocou na média, né? Ou quase nem isso, né? Não chegou nem a perder a média aqui. Um trade de 1.000 pontos até a média de 21, a hora que bateu nela, né? Aqui você deveria tomar a decisão se continua ou não no trade. Eu, se fosse conduzir pela média de 21, continuaria, porque ele fechou acima, né? Bem acima. Ele, na verdade, chegou próximo e voltou tudo para cima, né? Depois não fez candles tão bonitos, mas aí faz parte do movimento, né? E aí continue muito mais, olha, e muito mais, né? Eu vou marcar aqui ó, a entrada, né? E onde estaria o stop inicial da operação, né? Vou botar até de uma outra cor aqui, ó.
onde estaria o nosso stop, só para que fique claro, né, a condução do trade, vai. Nem mostra na tela de tão alto o movimento que é. De novo, veio até a média de 21, não perdeu, foi lá em cima, a média de 9 ficou negativa, voltou a ser positiva. Então foi um trade muito bonito, mas muito bonito, tá? De máxima aqui, 1.600 pontos, né? Depois perdeu a média de 21, aqui é a hora de cair fora, tá? Realmente, quando a gente... Opa! Deixa eu finalizar aqui, iniciar de novo. Esse aqui, ó. Aqui realmente começa a chamar a atenção, né? Nesse candle aqui, nessa barra aqui, quando a média de 21 cruza para baixo, né? Ela fica descendente. Aqui é o meu primeiro sinal para pular fora, se eu ainda continuo o trade, né? Outro ponto que a gente pode chamar a atenção, ó, o high-low foi violado, foi tocado aqui, depois virou negativo. Então aqui também poderia ser um ponto para poder sair do trade. O high-low virou, pula fora, né? Stop o trade. Pô, se você fechou nessa mínima aqui desse candle, né? A gente está falando de, pô, não na mínima, mas no fechamento do candle. Põe na mínima, vai, no mínimo, menor do movimento. Um trade aí de 1.000 e poucos pontos, né? E nem tão demorado assim, vai. Vou botar desde a barra aqui até essa mínima, quando virou o high-low. Pô, a gente está falando um trade de 48 minutos para pegar 1.000 pontos, é meta, né? Meta de vários dias. Para mim é meta de vários dias. Mas esse é o tipo de movimento que eu espero, né? Que eu gosto. Então eu tento buscar exatamente esse tipo de trade para todos os tempos gráficos que eu opero, né? Onde dá mais certo? Aí é do operador mesmo, né? Cada um tem um período gráfico que gosta mais de operar, tem gente que se adapta melhor no 1 minuto, no 5, no 15, no 60, no 30, isso não importa, né? O que importa é aquele que se sente mais confortável para fazer essa operação. Esse movimento vai acontecer em praticamente todos os tempos gráficos, né? De novo aqui, ó, as duas já estão ascendentes, quando ele romper aqui, para mim já é uma compra, né? Mas romper aonde? Romper a máxima desse candle aqui. Aí o stop aqui não está tão longo, porque a gente já subiu para os 5 minutos. O que eu estou falando do stop aqui, ó? O stop aqui dessa operação, nesse movimento corretivo, são de 370 pontos, mas poxa, não tem uma relação de 1 para 1 nesse rompimento aqui. Então aqui, tomar cuidado com o manejo de risco. Apesar de ser mais longo, né? O manejo de risco aqui está um pouquinho pior, porque não está nem 1 para 1 a relação de fazer parcial. Mas foi um trade que, nesse caso aqui, andou muito bem, né? Se fosse mesmo pelos 5 minutos aqui, a gente conseguiu chegar a 1.500 pontos, né? Isso que virou o high-low. Aqui eu tenho que mudar o high-low, não posso usar esse high-low aqui. O high-low que eu uso nos 5 minutos eu acabei colocando o high-low de 25 para o 2, mas na verdade no 2 minutos eu não uso esse high-low. Eu uso o high-low de 26, porque quase não dá diferença. Nos 5 minutos eu uso um outro high-low, que seria o high-low de 13 aqui, ó. A gente vai fazer uma aula específica de high-lows, né? O Jota vai falar bastante, a gente faz até uma live, mas ele mudou praticamente no mesmo candle, foi quando virou, né? Se você tivesse feito o trade nesse rompimento aqui, dessa máxima até a virada do high-low, né? Daria 900 pontos, praticamente a mesma coisa que deu o outro ali. Então, não vejo um trade assim tão prejudicado. Aqui está o high-low de quanto? Tava o high-low de 8. Ah, engraçado. É o high-low do... Esse high-low é o dos 60 minutos, tá? Que a gente tem uma operação específica. Aqui eu gosto também... Aqui vai do critério de cada um, né? Assim, eles funcionam em qualquer tempo gráfico, né? Para colocação de stop nesse tempo mais curto, eu acho bom, porque ele fica mais justo ao preço e o stop não vai ficar tão longo, né? Ele é até melhor se você for olhar em relação a alguns traders, né? Ele é até melhor do que o próprio candle, mas nesse caso aqui não, ele é um stop bem longo, tá vendo? 700 pontos. Eu não conseguiria colocar um stop desse tamanho para uma relação risco-ganho de 1,5, não dá, né? Então, realmente no caso aqui é melhor fazer no fundo do candle, que para esse tipo de caso aqui no 2 minutos, no 5 minutos está mais certo. Mas para o 15, por exemplo, o movimento foi muito similar, né? Ele fez um movimento corretivo absurdo e depois já passou acima das médias, as médias já ficaram positivas, na ganha da máxima da média você faz o trade. Aqui não é formação de pivô, porque eu não posso considerar o tempo gráfico passado, né? Assim, de dias passados, né? Eu só posso considerar o dia para fazer esse tipo de operação específica aqui. Então, assim, é um stop muito longo, 1.000 e tantos pontos, mas buscou até mais que isso, 1.700, né? Então,
gente, é isso, tá? Isso funciona para ações, funciona para os futuros, né? Índice, dólar, mas funciona para Forex também, para qualquer tempo gráfico que você queira utilizar para day trade, swing trade. Eu mostrei um exemplo aqui rápido só para índice, mas a gente poderia usar isso para swing trade. Eu também uso em algumas ações específicas, principalmente as que não estão tanto no radar das pessoas, né? Às vezes a pessoa fica muito em cima de blue chip para fazer esse tipo de trade e às vezes não dá tão certo, porque tem muita interferência também, né? Então é mais ou menos isso, gente. Muito obrigado, espero ter esclarecido algumas dúvidas que porventura possam ter ficado. E se ficou alguma dúvida, se quiser alguma sugestão para próximos temas, para as próximas aulas, por favor, comenta aí embaixo, né? Se inscreve e compartilha para quem puder, para ajudar a gente, né? E até para auxiliar outras pessoas também nesse projeto educacional. Muito obrigado e nos vemos na próxima.